Olá, tudo bem? Estamos aqui para fazer o nosso primeiro teste aí com o nosso culto online, uma forma diferente de estarmos juntos aí como igreja, né? Tirando esse tempo para exaltar a Deus, louvar. Queria ler um texto, está em Filipenses 4, do 1 até o 9, que diz, acho que um texto que fecha bem com o que nós temos vivido nesse tempo, né? Ele diz o seguinte: meus queridos irmãos, sinto muitas saudades de vocês. Vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continue todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Evódia e Sintique, peço por favor que procurem viver de forma bem, uma com a outra, como irmãos na fé. E a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs, pois elas, junto com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalharam muito para espalhar o Evangelho. Os nomes deles estão no livro da vida que pertence a Deus. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Creio que é um texto que realmente fala muito conosco nesses dias, né? Principalmente sobre, né, estarmos com alegria e até como pelo início dele que ele cita, né, que Paulo sentia saudade da igreja de Filipenses, né, de Filipos. E esse também é o desejo que eu tenho sentido em meu coração. Creio que você aí na sua casa também, né? Esperamos que o quanto antes possamos estarmos reunidos novamente aqui, né, nesse lugar, né, como corpo, como igreja. E é interessante como o texto vem falando, né, sobre termos alegrias. E o versículo 6 fala algo muito importante, né, que não se preocupe com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que nós precisamos, né? Então, Paulo aqui nos instrui que não é para estarmos preocupados, né? Mesmo com o tempo que temos vivido, né, diante de todas as circunstâncias, isso Paulo nos deixa escrito, né? E também o 8, que é um versículo bem conhecido também, né, que nos diz sobre, né, para enchermos a nossa mente com tudo aquilo que é puro, né, com aquilo que é verdadeiro, digno, né? Creio que também é algo que realmente tem que tomar a nossa mente, né? Principalmente no tempo qual estamos passando, de tantas informações, tantas coisas que têm acontecido, né? Realmente temos que estar com o nosso foco em Deus aí. Eu queria então deixar essa palavra com os irmãos e, né, minha oração é que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós, né? E que realmente possamos estar logo mais nos reunindo aí novamente. Amém. Eu queria fazer uma oração também nesse momento, entregando esse tempo diante do Senhor, né? Nosso primeiro culto online, que também seja uma ferramenta para alcançar, né, mais pessoas para o reino de Deus. Amém. Ó Deus, queremos nos achegar diante de Ti nesse tempo, te agradecer, Deus, te louvar por estarmos aqui. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, tem cuidado a cada um de nós, Deus. Queremos te bendizer e te exaltar, porque em meio às circunstâncias, a tudo, Senhor, o Senhor está ali, Senhor, cuidando de nós, nos amando de uma forma especial, Senhor. Queremos dedicar esse tempo a Ti, Senhor, esse tempo de adoração, de louvor, que em cada casa, Senhor, a Tua presença esteja, Senhor, de forma maravilhosa, Senhor, alcançando cada coração, Senhor. Sim, Senhor, pois tudo que fizemos, Senhor, é para Ti, Senhor, é para o Teu reino. Sim, Senhor, que pessoas possam ser alcançadas com isso, Senhor.
pedimos a Tua direção neste tempo. Cuida de cada um de nós, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Receba esse louvor, Senhor. Queremos entoar a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Esta é a hora de adoração. Vem para Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Assim como estás diante do Pai, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Esta é a hora de adoração. Vem para Ele teu coração. Assim como estás para adorar. Assim como estás diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora de adoração. Vem para Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai.
Graça e paz, amados irmãos. Se alguns meses me falassem que hoje eu estaria gravando a mensagem para poder compartilhar, eu acharia muito estranho, mas é inacreditável que chegamos a esse ponto, mas que bom que nós temos esse recurso para poder compartilhar a palavra de Deus. Nós, como igreja, somos uma comunidade pequena, não temos uma estrutura de áudio e vídeo, mas com a colaboração aí de alguns irmãos, vamos conseguir também fazer a nossa transmissão de culto online, né? Quero agradecer a Maiara que se dispôs aí a preparar todo esse material para que a gente pudesse ter o nosso culto, nosso primeiro culto online, né? E dentro disso também gostaria então de compartilhar uma palavra com os irmãos. E depois de quase, ou melhor, mais de um mês em que a gente não teve mais o culto presencial, são muitos os assuntos que eu teria para tratar com os irmãos, são muitos acontecimentos, mas tem algo em especial que tem chamado bastante a minha atenção nesses últimos dias, especialmente diante da situação em que vivemos dessa pandemia. Com praticamente todas as pessoas com quem eu tenho conversado, eu percebo uma dúvida que tem permeado nos seus pensamentos, e essa dúvida é: no que eu posso confiar? Em quem eu posso me guiar diante de tantas coisas, de tantas informações? E é um pouco sobre isso que eu gostaria de refletir durante essa mensagem. Quero convidar quem puder abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, no Salmo 119, no versículo 105. Apenas esse verso que nos diz o seguinte: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, é luz que clareia o meu caminho. Esta é uma palavra já bastante conhecida nossa, e ela nos diz claramente que o nosso guia, que nós podemos confiar, é a própria palavra de Deus. E quando eu falo isso, você deve estar pensando que é uma afirmação um tanto lógica, um tanto óbvia para nós que somos cristãos. E muito provavelmente você tem essa consciência de que a palavra, ela é o nosso guia, que nós podemos confiar nela, que ela é a verdade, que por ela nós podemos fazer as escolhas corretas da nossa vida. Mas, no entanto, eu gostaria de alertar que nós temos sido enganados e muitas vezes nos enganamos a nós mesmos quando nós temos essa verdade em nosso intelectual, mas nós falhamos ao praticar e ao viver essa verdade que a palavra é o nosso guia. E eu gostaria de demonstrar para vocês que realmente isso acontece conosco. E o meu intuito não é trazer condenação ou peso para nós, muito pelo contrário, mas trazer um estímulo para que possamos buscar realmente a fonte verdadeira que pode nos guiar, especialmente em momentos, poderíamos dizer, de caos como esse que estamos vivendo. E assim eu quero realmente fazer alguns alertas. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará, tem se tornado um mantra em nossa nação. E muito me alegra saber que uma autoridade como o Presidente da República tem defendido e buscado que a verdade seja pautada, especialmente na área de governança do nosso país. Porém, nós precisamos também reconhecer que hoje nós vivemos num mundo globalizado, num mundo onde as mídias, as informações circulam de maneira muito rápida e muito intensa. E esse excesso, poderíamos dizer assim, de informação, traz até nós um grande número de vozes, quero chamar assim. Essas vozes, elas competem com a própria voz da Palavra de Deus, que deve ser o nosso guia, que deve ser a lâmpada que direciona o nosso caminhar. E esse excesso de informação é que tem trazido muita confusão para
para a mente, para a cabeça das pessoas. E é isso que eu tenho visto já há um bom tempo, mas que se acentuou de forma muito maior agora nesse período na vida das pessoas. As pessoas estão confusas, as pessoas estão cheias de incertezas, as pessoas estão cada vez mais ansiosas e, por que não dizer, aflitas, se sentindo perdidas ou até mesmo, como Jesus diria, parecendo ovelhas sem pastor. E diante disso, eu gostaria de refletir um pouquinho com vocês, meus irmãos, sobre as principais fontes de informações, ou poderia dizer, as principais vozes que nós temos ouvido nesses dias, nesse mundo contemporâneo que estamos vivendo. E analisar um pouquinho, de forma rápida, de forma sucinta, o que essas vozes podem nos trazer de benefício e também quais são os perigos que nos oferecem essas vozes. Eu começo falando de uma das vozes que nós ouvimos, que são as notícias, os noticiários, os jornais, os telejornais. Muitos de nós acompanham e prezam por estar bem informado, mas têm percebido que receber informações que são confiáveis tem se tornado cada vez mais difícil. Ouvimos notícias, mas não sabemos se são verdadeiras. Uma emissora fala uma coisa, um jornal fala outra, e dessa forma não sabemos aonde está a verdade. Mas as notícias, os jornais ainda são uma fonte de informação e ainda são uma voz que tem falado com as pessoas. E eu quero fazer um alerta aqui. Cuide, tome muito cuidado. Escolha com muito critério quais são os meios de informação que têm trazido a você as notícias e atualizado você. Eu quero dizer para você que, infelizmente, já é um bom tempo que as mídias tradicionais, que a imprensa tradicional, que a TV aberta deixou de ser uma fonte segura. Muito pelo contrário, eu não recomendaria que nós estivéssemos fazendo uso da televisão aberta como meio de informação. E me entristece quando muitas vezes eu vejo que até mesmo cristãos ainda têm como meio de informação assistir, por exemplo, um jornal nacional. É lamentável, não sei se é por falta de informação ou se é por falta de opção, mas não dá para se basear em notícias de um jornal tão tendencioso quanto este. Então fica o meu alerta aqui. E uma outra forma que eu gostaria de citar, diante da falência, podemos dizer assim, da imprensa tradicional e de muitas pessoas estarem percebendo que não dá para confiar, uma outra ferramenta se tornou bastante popular, que é uma plataforma de vídeo chamada YouTube, que todos conhecem. Porém, queridos, embora a imprensa tradicional ela só dá voz a quem lhe interessa, o YouTube, pelo contrário, dá voz a todos. E eu gosto de citar aquele ditado que diz que, ditado popular, que de médico e louco todo mundo tem um pouco. E é mais ou menos isso que traduz o que nós vemos no YouTube. Lá, qualquer pessoa que tem um celular consegue gravar um vídeo, postar na plataforma e assim se torna um especialista, entre aspas, daquilo que está falando. E isso, se não soubermos discernir, pode trazer muito mais confusão. Além do que, irmãos, eu sou bastante ignorante em relação à informática e como isso tudo funciona, mas é fácil notar que o YouTube ele usa algoritmos que fazem a recomendação de vídeos. Então, se você está assistindo algo, ele percebe que você tem interesse naquele assunto, ele começa a enviar sugestão para que você continue vendo aquele assunto. E com o tempo, o seu mundo passa a girar em torno daquilo e você passa a achar que o mundo todo é aquilo, que aquele assunto está na cabeça de todo mundo e você começa a ficar meio alienado com isso. Eu tenho um exemplo recente de que começaram a se falar de que a Terra é plana e começou-se uma discussão sobre isso e se a gente começava a ver vídeos sobre isso, parecia que só havia vídeo sobre isso no YouTube e aquilo começou a se avolumar.
Além disso, o YouTube também tem feito uma certa censura a vídeos. A gente não sabe os critérios que utilizam, mas alguns vídeos eles são simplesmente excluídos da plataforma. Então, sabemos que também não é algo tão confiável como muitos supõem ser. Também não podemos deixar de falar do WhatsApp, das mensagens, dos encaminhamentos, das postagens do Facebook. É tão triste ver que no WhatsApp, muitas vezes as pessoas nem sequer terminam de ler o texto. Já vão encaminhando e encaminham para praticamente todos os seus contatos aquelas mensagens. E isso tem trazido problemas seríssimos, não apenas por compartilhar fake news, mas pelo fato de que, como as pessoas estão recebendo milhares de mensagens diariamente, elas não têm dado atenção às mensagens que realmente importam, às mensagens que realmente precisam ser ouvidas. Porque em meio a tanta mensagem, a confusão é tão grande que as pessoas acabam não discernindo aquilo que precisa ser visto daquilo que não deve ser visto. E aí nós sabemos que precisa ser tomado cuidado com isso. Queridos, uma dica que eu dou: mensagem que enfatiza demais, que você deve compartilhar, que você deve enviar, normalmente são fake news. Cuide, tome cuidado, especialmente aquelas mensagens que estão falando aquilo que você gosta ou que são de acordo com a maneira que você pensa. Aí, como está falando que você concorda, você já vai encaminhando, independente de ser uma verdade. Um exemplo disso é se você é a favor do governo, se você recebe algo que é a favor do governo, então você encaminha para todo mundo porque é a favor. Ou do contrário, se você é contra. Mas nós precisamos sim verificar aquilo que nós estamos compartilhando. Inclusive existem sites que fazem essa verificação para saber se a mensagem ou a notícia procede ou não de acordo com aquilo que está sendo relatado. Também uma outra fonte de informação, uma outra voz que nós temos ouvido e tem sido reduzida devido ao isolamento social é a opinião das pessoas, é a opinião dos nossos colegas, mas que também devemos tomar cuidado. Embora a Bíblia nos oriente que nós devemos sim tomar conselho das pessoas, a Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria, mas nós também temos que observar que multidão é essa. Mais vale ouvir uma única pessoa, que seja um homem, uma mulher de Deus, do que ouvir uma multidão de tolos que só vão trazer conselhos que desviarão você dos propósitos de Deus. Então, fique atento a quem você tem ouvido. Quais são as vozes dessas que eu tenho mencionado aqui? E dentre elas também quero destacar ainda uma última, que são as vozes que eu diria das pregações na internet. Se tornaram extremamente populares as pregações na internet. E em tempos de igrejas proibidas de fazer seus cultos públicos e presenciais, então esse número aumentou ainda mais. Porém, nós podemos nos perguntar, será que é uma boa opção ouvir pregações na internet, especialmente no YouTube? A maioria diria, olha, realmente é a melhor opção. Eu não vou mais ver noticiário, eu não vou mais usar o Face, eu vou só assistir pregação agora, porque assim eu estarei protegido de falsas informações. Infelizmente não é bem assim, meus irmãos. Nós precisamos tomar cuidado também com as pregações que temos ouvido. Muitas vezes nós usamos aquele mantra, né? Eu ouço tudo e retenho o que é bom, parafraseando a própria palavra de Deus. Mas a verdade é que quando eu não tenho uma boa base, quando eu não conheço de fato a palavra de Deus, qual é o critério que eu vou usar para discernir aquilo que é bom e aquilo que não é bom? Muitas vezes o que está no nosso inconsciente discernindo o que é bom e o que não é, são justamente essas outras vozes que na verdade não são a voz que nós devemos seguir, que é da palavra de Deus. Então, diante disso, eu peço que vocês tomem cuidado em discernir quem são os pregadores que vocês têm ouvido. Você conhece alguma coisa sobre esse pregador? Você
sabe do seu testemunho de vida, qual é a autoridade da vida dele, do seu testemunho cristão. Isso é importante. Você já perguntou para o seu pastor, aquele que cuida de você de forma mais próxima e pessoal, o que ele acha do pregador que você tem ouvido? É preciso ter esses cuidados. Lembre-se, irmãos, esse alerta é importantíssimo, grave o que eu vou dizer. Não é porque a Bíblia está sendo citada que aquela palavra é uma palavra de Deus. Lembre-se disso. Até mesmo o diabo pregou usando a palavra de Deus. E pasmem, ele foi tão usado que além de pregar usando a palavra de Deus, ele pregou para o Filho de Deus. Tamanha a sua ousadia. E assim não é diferente. Muitas vezes vemos muitos pregadores, e até por vezes bem intencionados, mas que acabam pregando muita bobagem, muita heresia. Porque, queridos, sem querer polemizar a questão, Deus não chamou todos para serem mestres. Isso é um dom, isso é um chamado. E a própria palavra orienta que não devem ser muitos os mestres, porque existe uma responsabilidade, um peso em ensinar. Quem ensina será cobrado por Deus pelo aquilo que ensina. E diante disso, nem todos foram chamados para pregar. Por isso não é uma questão de falar bonito, não é uma questão de ser famoso, mas é uma questão de receber a autoridade de Deus para poder transmitir a sua palavra, para poder ensinar aos irmãos, a poder conduzir as ovelhas de Jesus pelo caminho que devem ser conduzidas. Em Jeremias, no capítulo 3, verso 15, a palavra de Deus nos diz que Deus ele dá pastores segundo o seu coração para conduzir o seu rebanho. Por isso, você deve participar e deve estar vinculado a uma igreja local onde Deus coloca sobre a tua vida um pastor que é responsável pela sua condução, pela sua alma, que zela por você, que ora por você, que se preocupa com a sua vida e com tudo aquilo que orienta, que aconselha você a fazer em sua vida. Então, diante disso, eu gostaria que você refletisse um pouquinho. Quantas vezes, sendo bem honesto, as suas decisões, os seus passos foram guiados não pela palavra de Deus, mas por essas outras vozes que eu acabei de mencionar? Quantas vezes nós tomamos decisões, fazemos escolhas baseadas no que nós ouvimos ou lemos no jornal? Quantas vezes nós tomamos decisões baseadas em postagens, frases bonitas que vemos no Facebook, mensagens do WhatsApp, ou até mesmo pregações da internet que não tiveram ou não passaram por um filtro teológico para saber se são realmente verdadeiras, se falam a verdade de acordo com a palavra de Deus, se estão dentro de um contexto adequado ou se foi enviesada a palavra, se foi distorcida a palavra de Deus. E é por isso, queridos, que eu quero chamar a atenção de você. Existem muitas vozes que estão competindo com a voz que devemos ouvir, que é a voz da palavra de Deus. Somente ela tem autoridade para nos guiar, especialmente em tempos como o que estamos vivendo. E por incrível que pareça, ela tem orientação, ela tem condições de iluminar o nosso caminho em situações tão específicas como essa que nós estamos vivendo. Na palavra de Deus nós encontramos sim as melhores escolhas, encontramos as verdades diante de tanta coisa que estamos ouvindo. Quando a gente ouve, por exemplo, que agora é o fim dos tempos com essa pandemia, se nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que ainda não é o fim dos tempos. Porque Jesus diz que essas coisas antecederiam, ou seja, é um prenúncio de que o fim está próximo, mas ainda não é o fim. Por isso que é tão importante nós ouvirmos e sermos guiados pela voz da palavra de Deus. Mas eu quero colocar para vocês um conceito. E o conceito que eu quero colocar aqui para vocês é o conceito do processo de diluição da verdade em que temos sofrido. Eu e você conhecemos a palavra de Deus. Eu e você que somos cristãos,
nos alimentamos da palavra de Deus. Mas o problema é quando essa palavra, quando essa verdade acaba sendo diluída. E esse processo de diluição da verdade, não adianta pesquisar no YouTube, porque esse termo acabei de inventar. Ele é um processo, queridos, em que acaba prejudicando a maneira como nós tomamos as nossas decisões. E é por isso que eu tenho dito que nós não somos guiados pela palavra, mas sim pelas outras vozes. E eu digo isso porque quando nós concentramos muitas informações e colocamos um pouquinho de verdade, aquela pouco de verdade acaba se diluindo naquele monte de informação e ainda acaba sendo ineficiente. Imagine que você toma um café da manhã super saudável, totalmente nutritivo e adequado, mas que no restante do dia você se alimente de todas as coisas erradas e porcarias e coisas que não são nada nutritivas. E no dia seguinte você vá ao laboratório e faça um exame de sangue. O que vai aparecer nesse exame? Com certeza o resultado não será nada bom. Por quê? Porque aquele único café da manhã saudável foi diluído no meio de um monte de coisa errada. E eu quero alertar justamente porque isso acontece também com a verdade da palavra de Deus na nossa mente e no nosso inconsciente. O nosso inconsciente muitas vezes está tão cheio de tantas outras vozes que elas é que vão dar os comandos para a nossa vida. E nós precisamos reverter isso, meus amados. A nossa mente, o nosso inconsciente precisa estar repleto da palavra de Deus para garantir que nós seremos guiados então pela palavra de Deus. Só assim os nossos passos serão iluminados pela palavra de Deus. Dessa forma. Até porque, queridos, quando temos que tomar uma decisão e essa decisão tem que ser rápida, nós não temos muito tempo para pensar, é o nosso consciente que acaba operando. Mais uma vez, usando o exemplo da alimentação, você tem uma variedade enorme de alimentos em casa e você chega correndo com muita fome. Nesse momento você não vai se preocupar em olhar os rótulos, ver o que é mais nutritivo para você comer. O que você faz? Você pega o primeiro alimento que chega à sua frente para poder saciar a sua fome. E muitas vezes é isso que tem acontecido. Nós estamos tomando as primeiras informações que estão se avolumando em nossa mente e tomando decisões e assim levando isso para a nossa vida. Queridos, nós precisamos nos abastecer da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa alimentar a nossa alma. Ela precisa ser a voz que mais está presente na nossa mente e no nosso inconsciente. E ela só estará presente por meio do nosso contato com ela, por meio da leitura da palavra de Deus. Mas eu lamento dizer a vocês, os cristãos cada vez têm lido menos a Bíblia. Não é que não tenham contato com a palavra de Deus, mas ela tem sido muito diluída, porque poucos têm lido sistematicamente a palavra de Deus. E quando eu falo de ler a palavra de Deus, eu falo de ler ela pura, as Sagradas Escrituras, ler sistematicamente, ler capítulos inteiros, ler livros inteiros. E não apenas versículos isolados, não apenas ler devocionais, não apenas ouvir pregações, porque isso já está diluído. Queridos, a autoridade está na palavra. O que foi inspirado por Deus é a palavra pura. Nós sabemos que os pregadores são inspirados por Deus, mas apenas esta aqui, a palavra de Deus escrita, é que é a nossa garantia da plena e pura verdade. É aqui que nós devemos nos basear. Então eu quero desafiar você. Quantos minutos por dia você tem dado ouvido a essas outras vozes que eu tenho mencionado? Pregações na internet, vídeos do YouTube, noticiários. E quantos minutos você tem lido a palavra de Deus? Eu sei, é triste nós percebermos que temos falhado seriamente nisso. Mas é por isso que eu estou aqui neste momento, para estimular, meus amados irmãos, para que nós possamos voltar a ser o povo da Bíblia. O povo que lê, o povo que tem a Bíblia
na sua mente em todos os momentos. E só assim ela se tornará a lâmpada para os nossos pés. Só assim ela poderá iluminar o nosso caminho. Então, em meio a tudo que nós estamos vivendo, em meio a tanta confusão, em meio a tanta incerteza, em meio a tanta aflição, eu quero encorajar, eu quero realmente incentivar você. Desligue o noticiário. Desligue um pouco o YouTube. Pare de encaminhar tanta mensagem de WhatsApp. Pare de ouvir tanta pregação e leia mais a palavra de Deus. Acompanhe aquilo que é voz de Deus. Porque senão, meus queridos, você não terá paz na sua alma. Porque senão, meu querido, o seu coração continuará aflito e agitado, como eu tenho visto na vida das pessoas. Então, eu quero, do fundo do meu coração, como pastor a quem Deus me comissionou a cuidar e guardar do coração, da alma de cada um de vocês, meus amados irmãos, orientá-los com todo o meu amor. Leiam mais a palavra de Deus e vejam menos, ouçam menos todas essas outras vozes que eu acabei de citar aqui para vocês. Tenho certeza que fazendo isso, meus irmãos, você estará guardando o seu coração, poderá sim ter a sua alma em paz e, além de tudo, ser usado por Deus para transmitir esperança, transmitir paz ao coração das pessoas que estão em pânico e desesperadas diante desse volume excessivo de tantas informações. Esse é o meu desejo. E eu quero aqui, meus irmãos, deixar mais um estímulo e um desafio para você. O estímulo que eu quero deixar é dizer para você que algum tempo atrás eu vi uma pesquisa que dizia que as pessoas que têm o hábito da leitura da Bíblia, né, que leem a Bíblia constantemente, diariamente, uma boa porção, elas desenvolvem um grau maior de inteligência. Eu não lembro, não sei precisar, eu tenho a vaga lembrança que fizeram até um percentual de que são 10% até mais inteligente, mas por estar sem internet eu não consegui pesquisar novamente essa pesquisa. Mas eu tenho certeza, não há como negar, a palavra de Deus nos deixa sim mais inteligentes. Até mesmo considerando os aspectos apenas literários dela. Mas nós sabemos que não é só isso, que a palavra de Deus é sim a palavra da verdade. Nós sabemos que ela é a fonte para que nós possamos saber guiar os nossos passos. E diante disso, queridos, eu quero também propor que você assuma um compromisso de iniciar um plano de leitura da Bíblia. E existe uma infinidade de planos e que podem ajudá-lo a trilhar este caminho de conhecer mais e mais a palavra de Deus. E eu lanço aqui esse desafio. Se você quer assumir junto comigo o propósito de se alimentar mais da palavra de Deus, de ter ela como a voz central que ilumina, que guia os teus passos, eu vou pedir para que você mande uma mensagem no meu WhatsApp e eu vou compartilhar com vocês algumas ferramentas, alguns planos de leitura e assim juntos nós poderemos aumentar ainda mais o nosso contato com a palavra de Deus e assim ela se tornará luz para o nosso caminho. Vamos guardar o nosso coração, vamos deixar a nossa mente em paz, essa paz que excede todo o entendimento. E eu gostaria então de estar ainda orando juntamente com você. Querido Deus e Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque reconhecemos a Tua soberania diante de tudo isso que temos visto e vivido, Deus. Nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam, Deus. E nós queremos nesta noite pedir a Tua ajuda, Deus, porque sabemos que muitas vozes estão competindo, Deus, com a voz da Tua palavra, Senhor, com a Tua voz. Pai, nós temos falhado em não dar a devida atenção à Tua palavra, Deus. Nós temos falhado porque temos nutrido, alimentado muito mais a nossa mente com
com outros conteúdos que não sejam a Tua palavra, Deus. Mas nós queremos pedir a Tua ajuda, Deus. Nos ajuda a ter um compromisso maior com a leitura da Tua palavra. A leitura pura e simples, que tem poder para transformar nossas vidas, tem poder para iluminar os nossos passos e mostrar para nós o caminho em que devemos seguir. Neste momento, Deus, eu quero pedir e também orar por cada um dos meus irmãos, por cada membro da igreja, Senhor, por cada frequentador, Senhor, que hoje acompanha, Senhor, o nosso culto online, Deus. Também os demais que porventura estiverem nos acompanhando, Deus. Abençoa a cada um, Senhor, fortalecendo o seu compromisso com a leitura da palavra. E dessa forma, Deus, guardando o seu coração e mantendo a sua alma em paz, em tempos de caos, em tempos de turbulência como os que nós estamos vivendo. Essa é a minha oração, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu ainda tenho alguns avisos para passar para vocês, então não esqueça que nós queremos ter umas atividades um pouco diferentes e nós queremos, de alguma forma, manter a comunhão nesse tempo de isolamento social. Então, os facilitadores dos pequenos grupos entrarão em contato com cada um dos integrantes dos pequenos grupos para que cada grupo encontre a melhor maneira de manter a comunhão, mesmo que de forma virtual, mesmo que à distância. Então não deixe de participar do seu pequeno grupo. Isso é extremamente importante para mantermos viva a comunhão que é tão importante para a nossa vida de fé. Além disso, queridos, eu também quero lembrar que eu estarei fazendo visitas para aqueles que assim desejarem, levando uma palavra, tendo um tempo de oração e também celebrando a ceia do Senhor com aqueles que assim desejarem. Então, se você deseja receber a visita, mande uma mensagem para que a gente possa agendar e assim termos esse tempo juntos. Também quero lembrar que as contribuições, tanto para a igreja como também para os projetos, para as missões, continuarão sendo feitas por meio de depósito e transferência bancária. E se porventura você deseja fazer a entrega em mãos, você também pode entrar em contato diretamente com o nosso presbítero tesoureiro, o nosso irmão Adenilson. E também fortalecendo, meus irmãos, o ensinamento de Jesus de uns aos outros, eu quero realmente estimulá-los, que tenham esse cuidado com os nossos amados irmãos. Ligue para o seu irmão, pergunte se está tudo bem com ele, pergunte se há alguma necessidade. É dessa forma que nós podemos viver plenamente o Evangelho de Jesus e assim também demonstrar o amor que nós temos. Em tempos de isolamento social, as pessoas passando mais tempo sozinhas, isso é um caminho muito amplo, muito aberto para o adoecimento da nossa mente. Mas se nós nos mantermos, mesmo que através dos meios de comunicações conectados, nós reduziremos muito, com certeza, a probabilidade de adoecermos. Também um rápido aviso, no dia 2 de maio nós queremos reabrir a nossa ecoloja, porque nós sabemos que os missionários a quem nós temos destinado os recursos também têm precisado, e os recursos eles têm sido diminuídos diante da crise que temos vivido, e nós não queremos deixá-los na mão. Então, no dia 2 de maio nós queremos reabrir a nossa ecoloja, se Deus permitir assim, e nós queremos contar com a colaboração de você para também estar divulgando, comprando e fazendo as suas doações para a nossa ecoloja. Certo, meus irmãos? E assim quero estar encerrando o nosso culto, desejando que todos tenham uma abençoada semana e que todos tenham tempos maravilhosos de leitura e reflexão da Palavra de Deus. Um grande abraço e até o próximo culto.